Olá, gente querida, graça e paz de Jesus para você e para sua família. Hoje é um dia muito especial, estou aqui com o pastor Paulo. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Dia. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E a palavra de hoje é as duas vias do crescimento espiritual. Acompanhe comigo em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E assim diz a palavra do Senhor. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então passo a palavra para o pastor Paulo e já gostaria de começar essa conversa perguntando, pastor, como nós podemos entender este crescimento espiritual em nossa vida? Eu vou começar com uma pergunta. Ok. Anderson, se você cortar uma asa de um passarinho, ele voa? Não tem como. Certo. E se você cortar as duas asas do passarinho, ele consegue voar? Não, pior ainda. É óbvio que não. Anderson, tem muita gente que quer voar no seu cristianismo, que quer alcançar voos mais elevados em Deus, mas está com a perspectiva errada. O texto que nós lemos fala a respeito das duas asas do crescimento espiritual, ou das duas vias do crescimento espiritual. Você percebeu? Antes, crescei na graça e no conhecimento. O que é o crescimento na graça? O crescimento na graça é quando Deus ministra nas nossas emoções. É quando a gente experimenta aquela ação bonita de Deus na nossa vida, por exemplo, no culto, num tempo de oração, quando a gente recebe uma ministração, a gente percebe que o Espírito de Deus toca nas nossas emoções. Verdade. Isso nos anima, não é verdade? Não é bonito quando você vai ouvir a palavra e você sente um toque de Deus aqui no peito? Verdade. Isso mexe com você, anima você, consola você. É a graça de Deus operando nas suas emoções ou nas minhas emoções. Verdade. Porém, essa é uma asa. Eu posso falar agora da outra asa. Crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer no conhecimento? Estudar a Bíblia. Conhecer as doutrinas bíblicas. Infelizmente, Anderson, a gente vê hoje, no universo evangélico brasileiro, um certo analfabetismo bíblico. As pessoas estão estudando pouco a Bíblia, não estão memorizando versículos bíblicos, não estão conhecendo as doutrinas bíblicas, por exemplo, a exemplo da doutrina da graça, que é tão bonita, e vamos ver outros assuntos interessantíssimos na Bíblia que a gente precisa conhecer. É questão de vida para nós. Inclusive, a gente lê no Antigo Testamento aquela seguinte palavra: o meu povo, lá no profeta Oséias, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Portanto, para a gente crescer espiritualmente, precisamos avançar por essa via. Essas duas vias, melhor dizendo. Não tem como crescer espiritualmente se você ficar somente sendo tocado nas suas emoções. Estou sentindo, estou na unção, tá legal, isso é bom. Isso é bom e necessário. Mas se você não estudar a Bíblia, você vai ficar para trás. Agora também o oposto, Anderson. Se você só estudar a Bíblia, ser um cristão unicamente cerebral, intelectual, conhecendo teologia, conhecendo Bíblia, mas não sentindo nada de Deus e não se abrindo ao mover de Deus e ao toque de Deus, você será como o passarinho de uma asa só. Nós precisamos, para crescer espiritualmente, das duas asas. A gente precisa da graça, a experiência de Deus tocando nas nossas emoções, mas a gente precisa do conhecimento, Deus tocando no nosso intelecto. A gente pensando biblicamente, a gente tendo uma vida biblicamente orientada. É assim que você vai crescer. Se você fica só no intelecto, você fica manco. Se você fica só na emoção, sentindo coisas diante de Deus, como muitos cristãos fazem, você também fica manco. Você precisa destas duas vias, a graça e o conhecimento. É assim que a gente avança espiritualmente, como disse Pedro aqui, para a glória de Deus. Que palavra abençoada, hein, pastor? Olha, Deus abençoe. Que a gente realmente venha crescer espiritualmente, entendendo essas duas vias, né? A graça e o conhecimento. Pastor, gostaria de te convidar para estar orando por nós.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Amém, Senhor. temos o desafio de crescer espiritualmente. Amém, Jesus. Nos ajude a crescer na palavra. Nos ajude a ter um intelecto submisso ao Senhor e à Tua palavra. Mas também nos ajude a crescer na graça, a experimentar mais do toque do Senhor nos nossos corações, na nossa vida. Precisamos avançar. Nós não podemos ficar do jeito que estamos. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, e assim eu peço pelo nosso ouvinte, que o Senhor ajude o nosso ouvinte a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos no nome santo do nosso Rei Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado pela palavra. Joia. Tenho certeza que vai tocar muitos corações hoje. Quero te convidar para estar compartilhando, se inscrevendo e ligando o sininho para todo dia ser notificado. E não esquece, o autor desta palavra sempre está presente, né, pastor? Amém. Fica com Deus, você e toda a sua família. Tchau, tchau. Tchau.